Olá, IPCA. Hoje, sábado, 28 de abril de 2012, nós estamos lendo a Bíblia juntos há 76 dias e hoje vamos ler o 8º capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós já dissemos que nos 6 primeiros capítulos, Paulo tratou de assuntos a respeito dos quais ele soube notícias da igreja de Corinto. Soube que havia partidos políticos lá, ele soube que havia imoralidade sexual lá. A partir do capítulo 7, Paulo começa a tratar dos assuntos sobre os quais a igreja de Corinto lhe havia enviado uma lista de perguntas. No capítulo 7, Paulo tratou da questão da vida de casado, da vida de solteiro, casamento, comportamento sexual. No capítulo 8, que vamos ler hoje, Paulo trata da questão da comida sacrificada aos ídolos. Para que nós possamos entender bem isso, nós precisamos conhecer um pouco mais sobre a prática daquela época. Nós hoje temos o restaurante e temos a igreja, separados em seus propósitos, mas naquela época não era bem assim. Nós hoje temos o supermercado e a igreja, separados em seus propósitos, mas naquela época também não era assim. A comida que era colocada para vender no bazar, no supermercado, no armazém, o restaurante onde você podia ir com alguém para fazer uma refeição com seus amigos ou com seus familiares, essas coisas todas estavam permeadas de religiosidade. A carne, em particular, era algo que era consagrado aos deuses, e no templo desses deuses havia sacrifícios, e era nesse mesmo lugar onde as pessoas costumavam ir para comer, para fazer as suas refeições. A carne que não era utilizada pelos sacerdotes como parte do seu pagamento, ou a carne que não era comercializada ali no restaurante, era levada para outros lugares. Mas sempre havia uma associação desta carne com os ídolos, de forma que uma pessoa que fosse convidada a ir comer em algum lugar público estaria sendo convidada a comer num templo de alguma divindade. Alguém que comprasse uma carne no mercado poderia, com muita probabilidade, estar adquirindo uma carne que previamente havia sido sacrificada a ídolos. E isso levantava o problema. Afinal de contas, posso ou não posso comer desta carne? Posso ou não posso ir até o restaurante, tendo em vista que o restaurante também é um templo dedicado a um ídolo? Para um cristão maduro na fé, essa pergunta era fácil de responder. Posso. Afinal de contas, o ídolo não é nada. Eu sei que só existe um Deus, Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas. E que esse ídolo a quem essa carne foi sacrificada nada é. Então eu posso comer desta carne com tranquilidade. Posso até mesmo ir até aquele lugar, porque que mal haverá em estar comendo num lugar onde há uma estátua pendurada ali, mas eu sei que aquela estátua nada significa. Esse seria o comportamento de um cristão forte, firme na fé, maduro e instruído. Mas havia o seguinte problema: nem todo mundo estava preparado para lidar com essa distinção nesse grau de maturidade. Para algumas pessoas que cresceram familiarizadas com aqueles ídolos, isso seria um grande pecado, isso seria um grande retrocesso, isso seria praticamente uma idolatria de fato. Havia algumas pessoas que estavam menosprezando esse tipo de opinião daqueles que são aqui chamados de os mais fracos na fé, e estavam assim mesmo, indo para comer no templo do ídolo ou comendo carne sacrificada anteriormente aos ídolos. Eu sei que não é pecado, pense você o que você quiser, problema seu. Novamente, então, Paulo vai ter que lidar com esse assunto agora sob a perspectiva da sabedoria, ou seja, do conhecimento do que é, do que não é, do que deve ser, do que não deve, que já é um tema que nós já vimos, que foi tratado antes, mas também do amor aos irmãos. Agora, então, Paulo está introduzindo este debate e ele está dizendo assim no capítulo 8, verso 1: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Você sabe que o ídolo não é nada? Que coisa boa! Você sabe que você já tem maturidade para entender que é permitido comer essa carne sacrificada ao ídolo? Que coisa boa! Mas se você só se contentar com o fato de que você sabe que isso não é pecado, mas esquecer o lado de que há outros próximos a você
que não têm essa mesma consciência e que você precisa amá-los para não servir de tropeço para eles, você pode até estar sendo sábio, mas não está sendo amoroso. E com isso, então, Paulo vai criticar aqueles irmãos que estão envaidecidos do seu conhecimento, do seu discernimento, e a tal ponto de que não são capazes de demonstrar amor por aqueles que não têm tamanho conhecimento ou tamanha maturidade. Veja, no verso 2 ele diz: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. A verdadeira sabedoria tem que ser expressa também em atitude de amor. Eu vou saber que o ídolo não é nada, mas vou saber que minha conduta precisa levar em consideração a opinião do mais fraco na fé. Veja, Paulo diz no verso 4 que todo mundo sabe que o ídolo nada é, e que há alguns que se chamam deuses e que na verdade não são. Mas no verso 7 ele diz claramente: nós sabemos que esse conhecimento não é um conhecimento de todo mundo. Nem todo mundo entende as coisas dessa forma. Então, ele vai até admitir, se a gente comer ou deixar de comer, no verso 8, a gente não ganha nem perde coisa alguma. Mas, verso 9, tome cuidado para que essa liberdade não venha a ser tropeço para os fracos. Porque já imaginou se alguém vê você lá no templo do ídolo comendo a carne e acha então que a idolatria não é nenhum problema? Será que ele vai ter o mesmo conhecimento que você tem de que você está lá, porque sabe que o ídolo não é nada, porque sabe que só há um Deus verdadeiro? Ou será que ele vai olhar e não vai ser capaz de interpretar tudo e pode acabar sendo estimulado à idolatria ou ao reconhecimento de que aquela divindade falsa possa ser verdadeira? Então tome cuidado com isso. Verso 11 diz: por causa do teu saber, você pode fazer perecer o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E então Paulo coloca limites muito claros aqui. Não peque contra o seu irmão, não golpeie a sua consciência fraca. Quando você peca contra um irmão assim, quando você não leva em consideração que ele não tem tanto discernimento, que ele pode estar confundindo a sua atitude, que o seu comportamento pode gerar tropeço, escândalo para ele, você na verdade está pecando contra Cristo. E por isso Paulo se dispõe aqui no verso 13: se a comida servir de escândalo ao meu irmão, eu nunca mais vou comer carne, para que eu não venha a escandalizá-lo. Note, o conhecimento é importante. Havendo conhecimento, era permitido comer carne no templo do ídolo. Era até mesmo permitido você comer a carne comprada no bazar. Mas, tome cuidado, porque você está inserido num contexto onde há pessoas que não têm o mesmo conhecimento que você. E a sua sabedoria precisa ser expressa também em amor. Leve em consideração aquilo que os outros vão pensar. Pode parecer muito distante de nós esse tipo de coisa, mas há muitos exemplos nos quais nós podemos aplicar esta realidade. Deixe-me falar com você. Tem muita gente que acha que baralho foi um jogo inventado pelo diabo. Existe uma lenda a respeito disso que é muito difícil de se comprovar. Para alguns irmãos, jogar baralho é um pecado terrível. Para outros, quem é o dono de tudo? O dono dos números? O dono das cartas? Qual o problema? Mas, se jogar baralho vier a atrapalhar algum dos meus irmãos, é melhor que eu não jogue. Para alguns irmãos, assistir os filmes da Disney é um problema, por causa de mensagens subliminares. Há alguns deles que têm mensagens muito mais claras e que nem precisam de qualquer questão subliminar ali para você ver que a mensagem está atrapalhada. Mas para outros isso não é um problema, eles conseguem tirar proveito e tirar coisas boas disso sem maiores dificuldades. A questão da bebida alcoólica, que embora a Bíblia tenha uma perspectiva boa sobre o vinho, diga que Deus deu vinho para alegrar o coração do homem, embora haja vinho com teor alcoólico até mesmo na celebração da ceia, e nós vamos ver isso no primeiro capítulo de 1 Coríntios capítulo 11, melhor dizendo, vamos ver que na Santa Ceia havia gente que se embriagava com vinho, então era sinal de que o vinho servido na ceia era com teor alcoólico. Tem gente que tem a ideia de qualquer bebida alcoólica ser pecado. Não é isso que a Bíblia nos apresenta. Mas, se a consciência desses irmãos é afetada por esse tipo de coisa, nós precisamos aprender a demonstrar amor. Isso significa que nós precisamos aprender a respeitar a opinião dos outros com amor.
Essa história de que eu sei que eu estou certo, pense você o que você quiser, pouco me importa qual vai ser a sua opinião, pouco me importa de que maneira você vai digerir a minha atitude. Isso não é amor cristão. Isso é de fato um jeito de mostrar que eu estou pecando contra os meus irmãos e, assim como diz o apóstolo Paulo, pecando contra Cristo. Vamos pensar nisso e tomar cuidado, meus irmãos, com as nossas atitudes. Há coisas que podem ser certas e corretas em si mesmas, mas que, dependendo do lugar, do contexto, daqueles que estão nos assistindo, interpretando as nossas atitudes, podem se tornar pecaminosas. Vamos pensar nisso e levar em consideração os nossos irmãos na fé. Nosso objetivo é promover a unidade e não o escândalo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado pela leitura que hoje fizemos. E ajuda-nos, Senhor, a ter conhecimento, mas também a ter amor, para que compreendamos todas as coisas, tenhamos opinião formada, maturidade cristã, mas também sejamos maduros o suficiente para respeitar, para amar aqueles que pensam de maneira diferente de nós. Ajuda-nos assim a edificar o teu corpo e a promover a união e a paz da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.